Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que hoje vai falar sobre desfechos, sobre finais, sobre o fim da juventude dessas 5 adolescentes que muitos acompanharam em Malhação Viva a Diferença. Pois é, acabou as 5, né? Depois da 3ª temporada, a série finalmente chegou ao fim. Então a gente está aí disponível na Globoplay todos os capítulos, todos os episódios, né? Capítulo, episódio, sempre uma confusão quando a gente vai falar de série e novela. Todos os episódios da última temporada, e a gente veio aqui fazer um balanço final, né? Dessa temporada, da série, etc. Normalmente, quando a gente vai fazer um vídeo apresentando coisas, a gente chega aqui com uma sinopse falando, meio que acontece numa temporada. Porém, eu sou incapaz de fazer isso porque meio que não tem uma história. A gente apenas está continuando acompanhando a vida delas, né? Uma sequência direta da 2ª temporada, que inclusive foi gravada junto. É basicamente elas lidando com as suas questões, né? Tipo, Lika lidando com relacionamento, Ellen lidando com o fato dela ser muito racional, a Benê lidando com a questão dela com ser autista e se colocar no mundo, a Tina de volta ainda com os problemas dela de alcoolismo e vícios e etc. E eu tô esquecendo alguém. E a Kayla tendo sucesso profissional pela primeira vez na vida, né? Exatamente, que agora está resolvendo, né, que conseguiu aí se colocar como ter um negócio e ter um pouco mais de tranquilidade para criar o filho. A gente foi convidado para participar de um bate-papo com as atrizes de As 5, aí eu tava lá, e tive inclusive a chance de perguntar para elas. Perguntei se as personagens dela acabaram tomando algumas decisões inconsequentes, né? Porque isso faz meio parte de você crescer. Perguntei se elas discordavam muito das personagens. E aí a Daphne Bozasky, que fez a Benê, ela deu uma resposta ótima, falando que a vida às vezes é uma merda, né? A vida adulta, você tem que fazer um monte de responsabilidade, as coisas nem sempre vão sair como a gente espera. E ela começou a desenvolver essa resposta, e aí meio que ela foi caminhando pra um ela foi meio baixando o clima, aí depois ela falou, não gente, vamos falar alguma coisa animada, tá? A vida tem coisa legal também. Porque elas começaram muito um papo de que, a vida de adulto é difícil, né? E a gente vê muito isso na série, né? Mais ou menos, né? Claro, a gente tem que falar. A série é um recorte de um tipo de pessoas específico que são meninas de classe média, né? Então, assim, é uma vida adulta difícil com questões um pouco mais de jovens mesmo, né? Então, eu não sei nem se você pode dizer que é uma vida adulta. Elas estão ali tentando lidar com questões de tipo, pagar conta e tudo mais, mas o que é mais difícil nelas ali, eu acho que são mais as questões de se encontrar, né, nessa fase esquisita que é você sair da adolescência e entrar na juventude, né? Eu acho que os problemas dela acabam sendo muito mais da questão existencial, assim, de se colocar no mundo, e essa parte eu realmente acho que é difícil, que problemas práticos da vida adulta, né? Elas não têm tantos problemas práticos da vida adulta, assim, tipo, as 5. Elas têm muitas facilidades, inclusive, né? Sim. Por exemplo, elas começam a morar com a Lika, que está morando no apartamento da família. Enfim, elas pagam as contas, sim, mas elas estão numa região privilegiada de São Paulo. Enfim, tem todas essas coisas que são agravantes. É um recorte de uma fatia de jovens. Que, claro, quando você faz isso não é exatamente um problema. Por exemplo, a novela do Manuel Carlos se passa no Leblon com gente muito rica, mas obviamente há problemas com que você consegue se identificar. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, de fato, né, as questões ali que elas têm são muito mais dessa... Eu acho que eles resolveram focar, justamente porque vem das 5, né, muito mais ali do como é difícil você sair da adolescência e começar a se tornar uma pessoa de verdade, né, que é sempre um processo meio longo até, né. A série meio que aborda uma adolescência tardia, né, a questão do jovem adulto, que ainda traz muitas coisas da adolescência. Então eu acho que essa série acaba abordando mais isso do que necessariamente a vida adulta. Eu acho que ali você não chega ainda a uma vida adulta. E eu acho que é normal. Eu com 23 anos também não tinha nem perto do que seria uma vida adulta. Eu, como pessoa que vem de um lugar privilegiado,
com certeza eu me identificaria muito mais com ela do que com uma pessoa que estuda de manhã e trabalha de tarde. Eu nunca fui essa pessoa, não adianta eu tentar mentir aqui. Acho que ali é uma vida adulta, mas é a vida adulta do jovem que tem privilégios, né? Mesmo a própria Ellen, que teve que batalhar e tal pra chegar onde ela chega já com uma coisa que não acontece com tanta facilidade, que é um emprego muito bom, por exemplo, com 20 e poucos anos. Isso é muito difícil de acontecer. Estudar fora também, né? Porque ela veio lá do exterior, enfim. Ela estudou fora, ela vai e cai numa multinacional e tal, e aí, assim, ela já tem todo o dinheiro pra se sustentar. É difícil você construir uma carreira quando você tem essa idade. Assim, é difícil você... A Tina herda um negócio da família, sabe? Então é uma outra questão também. A Lika tem questões ali, mas, pô, a mãe dela indica ela para trabalho, sabe? Em questão de produção de série, ela tá no mesmo nível das outras temporadas, ou seja, é boa. Eu gosto como a série é desenvolvida, eu gosto que às vezes eles fazem episódios temáticos sobre um tema específico ou sobre um evento específico. Eu sempre acho muito legal. Tem, por exemplo, um episódio nessa temporada que se passa numa festa inteira. Aí no episódio seguinte é a ressaca após essa festa. Aí eu também gostei do episódio que o tema é comida da geração Z. Esse eu achei meio cringe. Uma das pessoas... o podcast foi cringe, porque tem Nossa. a personagem lá do jornal. Tava gravando um podcast sobre comida. Muito cringe aquele negócio. Porém, a forma como eles introduzem os temas das personagens nesse tópico eu achei que ficou legal. E então, no geral, é uma série que vale a pena ser assistida. Mesmo que seja pra passar raiva com os personagens, né? Mas eu vi alguns jovens já falando que hoje em dia eles já não conseguem se conectar tanto com a série quanto eles se conectavam antes. A série das Five eu acho uma série competente se você for colocar ela em paralelo com outras séries de jovem que tem aí, por exemplo, em outros streamings. Eu acho que ela não deixa nada a desejar uma série da Netflix, uma série da HBO, essas séries mais normais, assim. Mas particularmente o texto da série me incomoda um pouco. Às vezes eu acho ele muito forçado, assim. Eu acho que eu tive dificuldades. Isso sempre, desde a primeira temporada. Às vezes eu tenho dificuldades de lidar com aquele roteiro, que às vezes é muito roteirizado e fica um pouco... Tipo, eles querem colocar a história dentro daquele roteiro, sabe? A história tem que funcionar dentro daquele roteiro. Eu sei que é uma dificuldade, às vezes você tem que criar todo um paralelo e tal, e é difícil, aí você tem que dar uma forçada de roteiro, é normal, qualquer pessoa que escreve sabe disso, mas assim, nessa em específico, às vezes eu achei que foi uma coisa meio ali, tipo, aquela do Histórias de Amor só duram 50 minutos, que é o nome de um filme, inclusive, né? Que ela ficava falando ali, que lembrava muito, inclusive, aquele filme que tem o Daniel Dantas, Pequeno Dicionário Amoroso, que também é assim, que a história vai começando de acordo com verbetes que eles estão lendo. Eu acho que às vezes pra mim fica um pouco difícil me conectar ali, sabendo que eu tô dentro. Mas obviamente isso também é porque eu sou chata, né, com série, com tudo. Então, assim, eu acho complicado às vezes. Você falou isso, eu lembrei de um detalhe que também me incomodou nessa temporada, que é um pouco a falta de senso de ridículo, que eu acho importante. Porque em vários momentos da série... Gente, isso aqui é sem spoilers, tá? Depois a gente vai começar a falar com spoilers, a gente vai reclamar mais dos personagens. Mas tem um momento da série que a Benê começa a trabalhar com publicidade. E aí quando mostram os publicitários, eles são uma caricatura de publicitários, falando um monte de termos em inglês, eles... num restaurante comendo, misturando sushi com alcatra, não sei. É o típico paulistano lá e é tratado aquilo como piada. E tem várias outras classes ou grupos que eles também reforçam. Olha, isso aqui é ridículo. Porém, eu senti falta de apontar esse negócio de ridículo e coisas que elas mesmas faziam. Quando chegou aquele negócio da performance de arte, que é ultra cringe aquele negócio, aquilo foi tratado com seriedade. Com as personagens fazendo aquele podcast, ou aquele grupo de trabalho da Lika, que é praticamente o DCE da Fefeleche da USP, sabe, exposta à enésima potência. Faltou um ar de... Nós também somos um pouco ridículos, não são só essas pessoas que são ridículas. Aí eu senti um pouco essa falta. Eu acho essa série muito inspirada em Girls, da HBO, que é a grande série da minha geração sobre ter 20 e poucos anos, né? Hoje em dia, se eu for reassistir, eu com certeza vou achar coisas lá terríveis. Mas assim, quando eu tinha 23 anos, 21 anos, era a minha série. E eu acho que isso tinha na série, em Girls, que era às vezes elas mesmas entenderem que, putz,
Olha que a série mostrava que, na verdade, elas eram meio ridículas. Porque elas eram jovens, então, assim, elas são cafonas. Uma às vezes falava pra outra, pô, isso daí que você fez, pelo amor de Deus, né? E ali eu acho que falta um pouco, tipo, essa visão um pouco crítica sobre a própria geração, né? Talvez isso não aconteça tanto, porque, assim, o que eu entendo, por exemplo, Girls era escrito pela própria Lena Dunham, que tinha a nossa idade, né, na época. Então ela consegue olhar, apesar dela ter uma autocrítica um pouco mais ou menos, mas ela consegue olhar para a própria geração e com um pouco mais de né, tipo, pô, às vezes é um pouco cafona isso que a gente faz. Agora, quando são pessoas mais velhas escrevendo sobre uma geração muito mais jovem, eu acho que às vezes você pode cair numa de achar, também não vou ficar criticando tanto, eu vou tentar entender, sabe? Vamos criar aqui. E eu acho que às vezes isso falta na série, assim, essa noção de que, não é 100% legal o tempo inteiro, sabe? Essas coisas, e a geração Z e tal. Mas, no geral, eu acho uma série competente, é boa, é uma história de jovens e tal, e que eu acho que conseguiu fazer um link interessante com o que sai da Malhação, né? Então, se você quer assistir a série das Five, tá lá no Globoplay, são 8 episódios, tem uma média de 30, 40 minutos cada. Vai lá assistir, que pelo menos você vai finalizar essa história. Ou não, porque agora a gente vai falar com spoilers e aí a gente vai reclamar das coisas mais pontualmente. Tá, vou esperar você desligar o vídeo aí. Vou fazer propaganda então do clube de membros. Vamos lá. Então, gente, nós temos um clube de membros aqui no canal. Nós temos 2 planos, o plano Maneco e o plano Valcir. Se você fizer parte do plano Maneco, você vai ter muitas vantagens, como ver os vídeos com antecedência, stickers para usar nos comentários e 2 vídeos extras todos os meses, que são vídeos maiores, que a gente fala com mais propriedade sobre assuntos mais elaborados. E além disso, agora a gente tem uma novidade, que já não é mais novidade porque já existe há alguns meses, mas no Plano Maneco você pode participar de algumas gravações de vídeos que a gente faz entre os membros, então é formato de live. E se você fizer parte tanto do Plano Maneco quanto do Plano Valcir, você pode participar da gravação do nosso jornal, que acontece todo final de mês. Então fica ligado aí, dá uma olhada. Agora, falar com spoilers, e eu já queria trazer o assunto. Eu não lembro se a Lika já era tão insuportável assim nas temporadas passadas ou eu só esqueci. Mas eu passei muita raiva com a Lika nessa temporada. Eu sei que você tem as questões com ela, a gente até já comentou em outros vídeos. Mas, nossa, eu sinto que ela está regredindo a cada temporada. Ela está ficando cada vez mais infantil. O que as pessoas estavam reclamando é que a Lika parece que é a que menos evoluiu de todas elas, porque ela regride do final de Malhação Viva a Diferença para as Five, porque ela vira 100% uma pessoa completamente irresponsável, né? Uma pessoa que, enfim, ela não tem nenhuma noção de responsabilidade em nenhum quesito, né? Nem com as amizades, nem com o relacionamento e nem com a própria vida, né? Tipo, ela é sustentada pela mãe, ela é rica e ela faz o que ela quer e ela é, enfim... Ela não tem, né, essa noção de vida real, assim, parece que tal. E eu acho que isso é verdade, assim, mas por outro lado, eu acho que é necessário a gente ter uma personagem como essa. Pra fazer a história andar, né? E a Lika, ela é justamente essa pessoa que tá lá, que ela é meio que... Eu acho que ela é assim, muito inspirada em Girls e muito inspirada na Hannah, que essa pessoa é 100% autocentrada. Então você precisa ter uma pessoa com 100% autocentrada na série pra que ela faça a história andar, né? Porque se não tem uma geradora de conflito louca, porque ela é essa pessoa que, tipo, ela tanto só pensa nela, que ela gera conflito com as amigas, ela gera conflito com a namorada, e ela gera conflito em histórias que não são dela, porque ela pega essa história pra si e tudo mais. Que é o mais autocentrado possível, né? Ela é autocentrada à última potência. É ela que cria todas as confusões entre as amigas. Ela é a responsável, ela é a geradora do caos ali. Na lista não tem nenhuma outra delas que é capaz, dentro das personalidades que eles criaram nas Five, que é capaz de gerar esse nível de desconforto tão absurdo que a Lika gera, né? Uma coisa que eu pensei muito nessa temporada é que marcou bastante a relação dela com a Maura, né? E aí... eu ficava com uma dó da Maura, porque a Maura, eu acho que eu me via mais na Maura porque a Maura é mais a gente, tipo, ela tem mais a nossa idade. Então aí Sim. Ela tava lidando, é como se a gente estivesse se envolvendo com uma pessoa de 20 e poucos anos, sabe? Que acabou de sair da adolescência. Então eu ficava com uma dó da Maura, porque a Lika é completamente inconsequente, faz todas aquelas coisas ao redor dela.
Mas aí, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, não, a Maura merece isso. Nossa, mas tá se relacionando com a Lika? Tá, sofrimento é pouco, precisa mais. Aí eu deixei de ficar com dó dela. Eu acho estranha a relação dela com a Maura, assim, porque... Não tem como dar certo aquilo. A Maura é muito condescendente com ela por achar ela divertida e tal, mas a Maura não parece uma pessoa que aceitaria, entendeu? Isso, assim. Eu consigo entender, de certa forma, mas eu acho que tem muita gente que odeia esse casal porque queria que a Lika terminasse com a Samantha, né? Que a Giovanna Grigio saiu da história. Que foi de Netflix, né? Mas assim, eu entendo da onde que veio, que a Maura é uma pessoa mais velha e, em teoria, ela colocaria algum tipo de ela é uma pessoa que é capaz de centrar a Lika em algum lugar, né? Tanto é que no final ela rompe com a mãe, ela começa a tentar se virar com as próprias pernas e tudo mais, mas eu acho que o desenvolvimento ali acaba ficando meio prejudicado, né? Porque, assim, tem uma briga das duas em que a Lika começa a agir como Lika, né? Querer tomar as decisões todas pra ela e do jeito que ela quer e tudo mais. E a Maura fica brava com ela meia hora, né? E aí depois elas voltam. E aí depois também, ela separa, fala, vou dar um tempo, e depois ela volta, assim, não tem... Parece que, né... Falta ali uma coisa pra que a gente consiga entender. Na questão amorosa, a gente também teve a Ellen, que nessa ela decidiu falar, gente, eu não sei o que é amor, vou estudar sobre isso, que é uma coisa que eu imaginaria ela fazendo, inclusive, mas não de forma exagerada, indo naquela cafeteria. Eu me queimando aqui. Eu acho muito brega aquela cafeteria que ela foi, que fica lá na Santa Cecília, que tem a livraria e o café. Os bolos caríssimos, os bancos são desconfortáveis, já fui lá algumas vezes, não gostei, desculpa quem gosta. E aí, em parte da temporada, ela saiu passando rodo, pegando qualquer pessoa que estava passando lá, que está certíssima. Tem que viver essas experiências mesmo. Mas aí no final ela acabou ficando com o Lito, não senti. Mas achei divertida a história dela pegando o cara que tinha exatamente os mesmos trejeitos do Lito. O meu único problema com essa série é que pra forçar certos pontos, assim, pra mostrar certos pontos, eles vão pro estereótipo, né, assim, elas são bem estereotipadas, as 5 ali, tipo, às vezes isso nas 5 eu acho que fazia mais sentido, agora às vezes me irrita um pouco. E aí a Ellen fica lá, né, estudando, tipo, ela é muito, muito científica. Eu entendo isso, eu sempre fui uma pessoa muito racional, então eu tentava, com essa parte eu me identifico com ela, tipo, eu tentava entender as coisas através da lógica, e certas coisas não são entendidas através da lógica, tipo, você não consegue. Eu não ficava lá lendo um artigo sobre neurociência. Ela foi procurar um médico pra fazer exame do coração, pra sentir essa dor. Ela tava a um ponto de tomar dipirona pra curar a dor de então, fora, igual as pessoas ensinaram no TikTok. Essa parte ali eu fiquei meio assim, porque assim, eu achei naquele momento que ela ia ser diagnosticada com crise de ansiedade, que eu acho que faria todo sentido, né? Assim, né? Porque, tipo, você sente dor física de coração, e aí, em geral, você sabe que você é uma pessoa ansiosa e tal. E aí, não, aí fizeram mal, tipo, uma coisa, tipo, não, a dor física que você sente é amor, tipo assim... O que faltou, de repente, é em vez de você ir por esse lado, tipo, nossa, ela vai procurar um médico, ela simplesmente perceber que ela está muito, tipo, encantada com ele, né? Porque é uma coisa que você percebe. Você pode ser a pessoa mais racional do mundo, mas chega uma hora que você consegue virar a chave e perceber, opa, aqui eu tô com uma situação complicada, que eu estou apaixonada por uma pessoa, e aí é isso. Mas não precisava ela ir no médico. Eu acho que dava pra ela descobrir isso sozinha, assim, tipo... A Tina não teve muito desenvolvimento nessa temporada, porque ela já vinha de outros problemas de vício nas outras temporadas, e agora ela teve só o problema de bebida, foi acentuado, e teve aquele momento horrível que ela foi parar lá na casa do MB, né? Que aí teve um drama mais pesado, mas isso acabou sendo deixado também meio de lado pela série. Eu tenho que falar que o desenvolvimento da personagem... embora a Ana Hikari trabalhe muito bem, eu acho que ela tá fazendo muito bem o papel, eu acho o desenvolvimento dessa história da Tina meio ruim. Inclusive no vício ali. Tudo bem, eu entendo você falar de alcoolismo quando você está falando de jovens, porque eu acho que o álcool é a droga mais aceita e mais... Realmente quem quer parar tem esse problema aí de tipo, toma, experimenta, bebe só um pouquinho e tal. Mas... eu acho que foi muito exagerado no jeito, assim. Me dava a impressão que, tipo, que é difícil você, por exemplo, se você for uma jovem que tá tendo problema com o alcoolismo, eu acho que você não se identificaria vendo aquelas cenas, porque dá a impressão que ela tá, tipo, sempre muito acima, né?
Tipo, ela ou ela não bebe, ou um dia ela vai numa festa e ela bebe, sei lá, 3 garrafas de vinho sozinha. Eu acho que as coisas não funcionam assim quando você tem um vício, né? É uma coisa muito mais do dia a dia, claro, né? Você vai numa festa, pode ser que você... Mas me parece que é uma coisa muito mais... Eu acho, por exemplo, a professora Santana é uma coisa muito mais lógica, né? Que é uma coisa que atrapalha a sua vida cotidiana, começa a atrapalhar as suas relações e tal. Ali eu achei uma coisa muito estilizada até. Sim, e nem abordaram todos os tipos de vício que a personagem tinha. Teve o episódio que ela passa o episódio inteiro dando pro cara, e aí ela não consegue fazer coisas do trabalho. A Keila tem que assinar um contrato importante sem a autorização dela, porque ela não responde o celular. Depois chega à noite e fala, ai, desculpa o celular, e começa a inventar coisa. Tipo, isso também não foi abordado. E ainda... eu fiquei com raiva, mas eu sei que foi feito pra isso, né? Dela brava que a Keila toma decisões sem ela, tipo, mas ela não estava lá, então, enfim, eu ficava com raiva. Mas a Ana Hikari é ótima atriz. Todas são ótimas, na verdade. Todas conseguem interpretar bem esses personagens. Todas são muito boas. Mas eu acho que nesse ali, eu acho que... E outra, né? Eu acho tão perigoso esse negócio de ficar mostrando pro jovem, ela é muito intensa, sabe? Assim, tipo, Porque, tipo, claramente ela tinha um problema ali, né? E não é um problema de excessos, é um problema de vício. Que é um problema mais sério. Isso também eu não entendo. Aí, ó, tá vendo? Tem questões, né? De quando você transpõe. Que a Lika, que era viciadíssima, né? Quando vai pra rehab e tal. Ela nunca mais tem questões com isso, né? Ela nunca mais tem um excesso. Ela só é maluca, ela só é inconsequente. Mas aí postaram isso pra Tina. Uma podia até aconselhar a outra, né? Porque dá a impressão que a Lika vê, tipo, a menina lá caída na sarjeta, ela que já teve problema com álcool, que já teve problema com droga na temporada passada. Parece que é outra pessoa, né? Que ela não consegue enxergar, se ela também já passou por isso. Enfim, parece que eles estavam mais preocupados com a história de amor dela, né? Uma história que também me deixou meio triste foi a questão da Keila nessa temporada. A Keila sempre foi minha personagem favorita da série, porque ela sempre teve mais história. Ela tinha os dramas mais pé no chão. Até por toda a questão da gravidez na adolescência e tudo mais. E aí, nessa temporada, os roteiristas falaram, não, você sofreu muito durante toda essa história, agora você vai ganhar um homem gostoso, você vai ganhar um emprego que tá dando certo. E aí, isso não é legal pra história, porque embora a gente fique feliz pela personagem, não é tão legal. E as poucas brigas que ela se envolveu nessa temporada, como a questão lá com... Eu esqueci o nome do cara, o gostoso do Samuel de Assis. Eu também não lembro o nome dele, não. Foi uma briga meio sem pé nem cabeça, tipo, ela começou a acusar ele de, você está fazendo com que eu dependa de você como um sugar daddy, não sei o que. Gente, que grosseiro. E depois a história vai pra um negócio em que ele apenas desiste e entrega pra ela a empresa. Ou seja, ela foi premiada por ter uma briga com o namorado e ela agora tem 66% do restaurante da amiga. Essa história eu achei bem ruim, na verdade, porque assim, porra, que inferno, a menina se mata a temporada inteira, e aí o que salva ela é se relacionar com um homem que tem dinheiro. Eu achei meio assim, tipo, eu tenho que admitir. Tipo assim, você se fode, beleza, eu não julgo quem tem sugar daddy, nada, tipo, sei lá, são as relações que as pessoas resolvem ter da vida delas, eu não tenho nada a ver com isso. Mas pro desenvolvimento da personagem eu achei tão pobre, tipo assim, e nem combinava com ela, aí tipo, ela vai porque, tipo, sei lá, ela sempre foi uma menina super de querer fazer os corre dela, não sei o quê. Aí, de repente, as meninas falam assim, esse cara tá te sustentando. Aí ela fala, mas é que eu preciso de um respiro. Eu preciso de um vestido caro. Eu preciso de uma bolsa. Tipo, desde quando? Ela foi criada pelo Rony e pela... Sabe? Não faz sentido. Tipo, aquilo pra mim não fez nenhum sentido. Eu fiquei meio triste por ela, assim, no fim. Porque no fim das contas parece que, o quê? Ela é uma personagem que não podia conseguir isso por mérito próprio, tipo... O único jeito daquela dar certo era arrumar um cara que sustentasse ela. Não sei, eu acho que foi a justificativa mais fácil, porque eles tinham outros personagens que tinham mais problemas e eles precisavam organizar a vida delas. E se eles fossem organizar a Keila também, talvez... demorasse muito. Aí botaram homem. Mas eu achei muito esquisita essa história toda, assim. Fechando as Five, nós temos a Benê, que como sempre entrega as histórias mais interessantes. Nessa temporada, ela
acaba tendo que ir para outros rumos da carreira, porque ela quer comprar o piano dela que queimou no final da temporada passada. Queimou não, né? O querido lá, que depois com quem ela fica coisa, encheu Eu odeio foi aquele fazer, cara. nossa, foi Meu fazer uma Deus. intervenção artística, encheu o piano dela de cupim e estragou. Porque levou lixo de sucata pra dentro de casa. Nossa, eu odeio o Nen. Eu tenho ódio desse personagem. E ainda nessa temporada ele embarca em querer fazer performance artística junto com a irmã da Tina. Ele fica ainda mais insuportável. E aí a BT tem que lidar com essas pessoas. Tem o retorno do namoradinho dela, o do Guto. Malhação Viu a Diferença. E ele começa a se relacionar com a personagem drag. Acho que agora a gente já pode ir pra questão dos desfechos, né? Porque o desfecho da Benê foi muito estranho. Porque ela basicamente falou, não, gente, morar em São Paulo é caro, vou voltar pra casa dos meus pais. Acontece, né? Acontece muito, gente. Muito. E aí, de repente, a drag fez sucesso, graças a uma gravação clandestina da Keila. E aí agora ela tá indo fazer shows no interior. E aí ela chama a Benê pra tocar nos shows dela, porque elas já fizeram inclusive isso antes. E aí a Benê, nos últimos segundos, tem que decidir se ela vai realmente pra Sorocaba, pra casa da mãe, ou se segue numa carreira lá com os jovens. E eu também não entendi, o outro abandonou a publicidade pra ir na turnê da drag? Eu achei complicado. Ai, não sei, é namorado, né? Eu fiquei também sem entender muito. Começou o pequena Miss Sunshine deles, né? Entraram numa Kombi, foram rumo a não sei aonde, e é isso. Também não sei, não peguei, não flagrei não muito, não. Se ele largou, se ele virou produtor da drag, talvez, não sei. Mas uma coisa que é comum em todos os finais é que não são finais. Você apenas deixou de mostrar a vida delas pra gente. Porque eu imagino que o plano se precisar de audiência, o Globoplay vai trazê-las de volta, sim. Não, nada impede que haja uma reunião daqui 5 anos, assim, sabe? Pra elas adultas, onde é que elas estão. Eu acho que é uma história que facilmente voltaria aí enfim. Tudo bem que eu acho que não tem muito como você terminar essas histórias assim de vez, né? Porque são pessoas muito jovens, né? Então a história delas de fato não termina nunca. Não tem como ter um fim de Malhação com aquela pessoa de 17 anos se casando e tendo filho, sabe? Então, e eu acho que não cabe mais, né? Então acaba ficando sempre um final meio aberto mesmo. Mas, foi isso, assim. Mas não teve, eu acho que não teve nenhum desfecho que resolve de maneira muito mais definitiva a vida delas, né? Assim, a Lika... O que teve mais foi a Benê mesmo, que foi embora. Foi. E pode ter que fazer shows com drags. Sim, agora porque assim, a Lika, ela começa a se sustentar sozinha, mas a gente não tem ideia como, né? Porque assim, simplesmente ela larga a casa da mãe. Ai, eu achei tão forçado ela largando o negócio da mãe e tudo mais. Ai, quebrando o cartão de forma dramática. Ai, gente. Eu achei forçado pra personagem. Ela se resolveu muito rapidamente. É que a Lika também não é exatamente esse exemplo de pessoa que vai tentando fazer as coisas aos poucos. Mas aí teve isso, aí teve a Keila que continuou lá com o gato dela, né? E agora ganhou mais da empresa, tipo... Ela ganhou porcentagens da empresa e o homem gato foi pegar, né? Ela tá de namorico, né? E basicamente é isso, né? A Benê foi embora. A Tina tá lá, provavelmente passando por rehab ainda. Exato. Começou o seu processo de cura do vício e é isso. Uma coisa só que me deixa muito, muito triste nessa série é que São Paulo é muito linda na série. As cenas delas andando à noite na cidade, eu fico triste porque a cidade de São Paulo em As Five é maravilhosa. Elas andam e, por exemplo, podem ver as estrelas num banquinho lá da Ponte da Liberdade. Isso tudo é impossível de você fazer. A cidade não tem a menor segurança. Você não pode andar à noite pelo Anhangabaú, de madrugada, pela Liberdade, que lá tá abandonado pelo poder público. Eu, que moro na cidade, fico muito triste, porque a gente tem uma cidade tão bonita, com uma vida noturna tão legal, não sei o quê, e a cidade tá jogada às traças pelo poder público. Enfim, a série das Five mostra como poderia ser São Paulo se tivesse o mínimo investimento em segurança. Enfim, eu fico triste vendo a série, na verdade. A própria Liberdade, né, que fica aberta. Aquele restaurante lá, se fosse na Liberdade de verdade, 9 horas, tava mandando todo mundo embora, porque agora a Liberdade funciona assim.
Nossa, uma vez eu tava andando 9 da noite de um sábado na Liberdade, tava um breu lá, tive que passar correndo por lá. Não é isso, é pra você ir pro metrô ali, você tem que passar justamente naquela parte onde a Ellen tava sentada. Sim. Jamais ficaria sentada naquele murinho ali, não. Tipo, tem uma parte da Liberdade que é muito... que as belas belinhas ficam, aí tem muita gente, então é menos perigoso. Mas ali por onde tem o restaurante da mãe da Tina, pelo amor de Deus... Aquela cena da Tina e do MB se banhando na fonte que fica do lado do Teatro Municipal e depois aparece a polícia, nunca aconteceria, porque não passa polícia naquele lugar. Não, eles não estariam nem de roupa mais. Ia ter tudo que eles tinham já teria sido roubado. Eles teriam sido saqueados se eles ficassem andando lá de madrugada. A gangue da bike já tinha passado coisas de 3 vezes e mais outras coisas piores. Gente, eu não ando no Vale do Anhangabaú hoje em dia nem de dia de direito. De dia eu evito, né, já? Eu acho que é isso, né, gente? É uma série aí que terminou, que acompanhou muita gente por muito tempo, né? Sempre uma situação sempre meio triste, né? Você perder as personagens que você costumava acompanhar. Mas eu acho que foi um encerramento que precisava acontecer. Eu acho que as histórias já estavam começando a andar em círculos de um jeito que talvez por uma 4ª temporada seria muito, né? A gente ia ter que ir pra um lugar, pra outros lugares. E eu acho que as meninas fecharam muito bem. Elas são muito talentosas. Elas conseguiram segurar essas personagens com verdade por muitos anos. São muito boas atrizes. E acho que vai voltar a qualquer momento, gente. Eu acho que vai mostrar as 5 adulta ainda. As 5 terceira idade. As 5 indo no bingo da igreja. Eu acho que isso vai acontecer. É uma coisa meio Friends, né? Que o Sex and the City, que eventualmente mais volta. Sex and the City, eu acho, né? Teve o And Just Like That. Meio... que aí vai ver como é que se elas não brigarem entre elas, igual aconteceu lá, né? Com a Miranda e tal. Volta todo mundo. E se você quer ver outros vídeos sobre séries, novelas, reality shows, etc., fica aqui com a gente no Coisa de TV, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É isso, gente. Conta pra gente se você assistiu a série das 5, se você pretende assistir, se você gostou, se você achou péssimo, enfim. Conta aí da sua opinião. É isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Mas vamos combinar, gente. Que bicha chata da porra, hein? Nossa senhora! Mas essa bicha é muito chata, gente. Nossa, tem que aturar, né? Mas ela é muito chatona.